Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Summit Cidades Podcast. Eu me chamo Samara Neiva e serei a apresentadora desta edição. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo Fernando Oliveira. Ele é coordenador do grupo de trabalho de conectividade da vertical de Smart Cities da ACAT. É um futurista, está sempre de olho nos pontos de inovação. E normalmente a gente conversa com ele sobre conectividade, mas hoje nós vamos conversar sobre economia azul. Isso Fernando, mesmo, Samara. obrigada por ter aceitado e por que essa mudança de tema? Eu não diria que é uma mudança de tema, eu continuo falando muito ainda sobre conectividade, Uhum, 5G, inclusive temos um painel lá no Summit Cidade sobre isso. exatamente. Hoje em dia expandindo-se para tecnologias emergentes como inteligência artificial, internet das coisas, também cibersegurança, mas existe um ponto nas cidades que me chama muito a atenção, que é a sustentabilidade. E já há algum tempo eu venho participando de diversos grupos e diversos trabalhos de pesquisa justamente sobre a economia azul. Então ele é um pouco transversal, ele depende de conectividade, depende da inteligência artificial, mas é uma aplicação onde a sustentabilidade e o crescimento econômico combinados estão juntos. Ou seja, então isso me chama a atenção e eu gosto muito de falar sobre esse tema. Ai, que bom. Então vamos aprender um pouco com você, né, sobre esse tema e explica pra gente o que é a economia azul, como a gente pode defini-la. Bom, é um termo novo, muitas pessoas ainda não conhecem, até trago um ponto aqui, mas o que a gente vê, né? O oceano, Uhum. ele tem uma importância significativa para a humanidade, para o planeta Terra. E ele é responsável por grande parte de atividades econômicas. Eu não Uhum. sei se você sabe, mas atividades que têm relação com o mar aqui no Brasil representam 19% do PIB. Combinados, ou seja, a gente tem o agronegócio que representa um quarto, mas as atividades que estão, de certa forma, relacionadas com o mar representam 19%. E mesmo com essa característica e essa grande importância da economia do mar sobre a economia brasileira ou a economia mundial, muito poucas pessoas conhecem o termo economia azul. Até porque é um termo novo, um termo recente. Números, não são meus, mas vou Uhum. usá-los, dizem que 1% da população conhece o termo economia azul. Então é muito importante que a gente sim fale, discute, apresente o que é economia azul, porque ela tem grande importância para tudo que a gente faz. A gente tem que lembrar que o oceano ele é grande responsável, inclusive, pelo oxigênio que a gente respira. Com certeza. É um tema realmente novo, eu conheci ele esse ano e estou achando incrível. E quais são os setores que envolvem a economia azul? Bom, todas as atividades econômicas que, de certa forma, estejam relacionadas ao mar Uhum. têm um pouco ou têm total relação com a economia azul. Por exemplo, a pesca. A pesca tem total relação com a economia azul. Portos, construção naval, algacultura, piscicultura, mesmo aqui em Florianópolis, as fazendas de ostras têm total relação com a economia azul. Então, tudo que está, de certa forma, relacionado com o mar faz parte da economia azul. Só que isso também é conhecido como economia do mar. Tá. Qual é a diferença entre a economia do mar e a economia azul? A economia azul, desde o princípio, trata a economia do mar de maneira sustentável, de maneira reciclável, de maneira continuada, perene. Ou seja, o objetivo da economia azul é que a gente continue a poder explorar a economia do mar, mas com o olhar na sustentabilidade, com o olhar na reciclagem, para que a gente possa continuar perenemente, por todo o tempo, Uhum. continuar essa exploração. Legal, interessante isso. E quais são as principais práticas sustentáveis que estão envolvidas nessa abordagem da economia azul, que contribuem, né, com o crescimento econômico, mas mantém a preservação ambiental? Se a gente olhar os ODS da ONU, Uhum. várias delas estão relacionadas com a água ou com o mar. Então ela já traz algumas características sobre a sustentabilidade. E a principal preocupação é como a gente começa a pensar, a explorar aquela atividade econômica sem causar danos
ao mar, sem causar danos ao meio ambiente? Como que nós podemos explorar uma atividade portuária de tal maneira que ela não agrida o meio ambiente? Então essa é a característica que a gente tem que pensar desde o princípio, quando a gente traz atividades sobre a economia azul. Então é um tema que está, de novo, muito novo, muito recente, são discussões que estão em andamento e justamente tratando, junto a governo federal, governos estaduais e governos municipais, a identificar as melhores maneiras para conscientizar a sociedade, a população, as empresas e as pessoas que exploram a economia do mar a já olhar sempre para a sustentabilidade. Como evitar o uso de plásticos, como evitar jogar detritos no mar, ou seja, todas essas características que trazem a sustentabilidade como pilar principal. Todo tema novo tem muito desafio, né? Na sua visão, quais são os principais desafios da gente desenvolver a economia azul da forma que ela pode ser desenvolvida? Eu venho tocando muito no tema da economia azul aqui no estado de Santa Catarina, porque apesar de ter havido um movimento no ano passado, eu acredito que ele ainda está um pouco incipiente. Uhum. E Santa Catarina, poxa, tem total capacidade, pode se transformar numa grande potência da economia azul no Brasil. Quando a gente olha outros estados, cito o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, esse tema já vem sendo abordado há mais tempo. Então a gente vê, por exemplo, uma iniciativa no estado de São Paulo chamada de Corredor Azul Paulista. Ou seja, todos os municípios litorâneos do estado fazendo parte de um manifesto que já foi criado, já foi assinado, está em andamento, sobre as melhores práticas, a disseminação da informação, a conscientização da sociedade sobre esse tema. E é uma iniciativa que eu acredito que faz total sentido de ser expandida. Com certeza. Trazida aqui para o estado de Santa Catarina, que, como eu disse, tem um potencial gigantesco para explorar a economia azul, de novo, a economia do mar de maneira sustentável, e principalmente como é que a gente pode levar dessas melhores práticas, dessas boas iniciativas para o resto do Brasil. Por que a gente não pensar futuramente num corredor azul brasileiro? Ou seja, se a gente tem na economia do mar, na economia azul, 19% do PIB, e se a gente pode trabalhá-la de uma maneira mais sustentável, poxa, esse número tende a crescer e tende a ter maior percentual, melhor e maior representatividade para a economia brasileira. Com certeza. E falando em economia azul, litoral, o turismo, como nós podemos aproveitar do turismo para impulsionar? Bom, o turismo das cidades litorâneas, obviamente, tem total aderência à economia azul. Inclusive, é uma das atividades principais que a economia azul trata. E aí trata principalmente da questão de como fazer um turismo ecológico e sustentável, como é que a gente pode conscientizar o turista e as empresas que exploram o turismo das cidades litorâneas a trabalhar o tema. E isso começa a disseminar a informação, inclusive, para o resto da sociedade, a partir das pessoas que frequentam as cidades litorâneas, que já começam a trabalhar e entender o tema de como aquilo se aplica à economia do mar, como aquilo está relacionado à economia do mar e como eu posso colaborar para transformar aquela atividade em algo mais sustentável. Isso é muito interessante, né? Ou seja, o que a gente vê é que o turismo no Brasil, e não necessariamente o turismo litorâneo, mas a gente sabe que a maior parcela do turismo, sim, está concentrada no litoral, representa quase 9% do PIB brasileiro. Ou seja, algo que pode ser explorado, algo que pode ser aumentado para trazer ainda melhores práticas, melhores ideais, para que inclusive a gente possa fazer com que as famílias que muitas vezes exploram a atividade turística tenham melhores melhores ganhos, maiores e melhores ganhos. Certo. Você que pesquisa essa área, é um tema novo só no Brasil ou no mundo? Não, é um tema novo no mundo, ou seja, é um termo que está recentemente sendo aplicado. Quando a gente acompanha, por exemplo, o Smart City Expo, que acontece em Barcelona, numa feira também de cidades inteligentes, o termo e o tema apareceu pela primeira vez em 2023. Claro que ele já vem sendo discutido há um pouco mais de tempo, mas que começa a tomar forma justamente para que a gente possa conscientizar mais pessoas, mais empresas e principalmente os governos
como a gente aplicar na nossa economia. Vale ressaltar que o termo, né, economia azul ou Amazônia azul também, ele vem sendo tratado inclusive pela Marinha Brasileira, ou seja, é uma Certo. grande fomentadora da questão da economia azul aqui no Brasil. Até porque existem questões que são estratégicas. A exploração de petróleo no mar faz parte da economia azul e da mesma forma, ao mesmo tempo, faz parte da soberania nacional. Então, a Marinha tem total interesse na questão da economia azul. Realmente pode contribuir muito para a economia mundial, né? E as parcerias. E como a gente pode disseminar esse novo termo? Ou seja, são justamente o que a gente está fazendo. Apresentando o tema, apresentando o termo, explicando o que é, falando sobre como as empresas e as pessoas que, de certa forma, estão envolvidas podem Uhum. ajudar nessa disseminação da informação. Aqui, né, estamos numa ilha, né, ou seja, o Exato. transporte marítimo faz parte da economia azul. Ou seja, como é que a gente pode começar a tratar o tema para que a gente passe a depender menos apenas do veículo e começar a trabalhar também no transporte marítimo, inclusive intermunicipal, ou seja, a tecnologia já evoluiu, hoje nós temos barcos rápidos, barcos que são movidos a motores elétricos, ou seja, que não usam nem mais o combustível fóssil. E imagine a gente poder transitar pessoas de Florianópolis para Balneário Camboriú, só para citar um exemplo, e quanto que isso aliviaria no trânsito, na ponte, na BR-101, ou seja, todos esses temas que a gente começa a tratar, começa a disseminar, começa a dar mais conhecimento e informação para os ouvintes, para os participantes do Summit Cidades. Nós também teremos um painel sobre esse Com tema no certeza. Summit Cidades. Então, como é que a gente dissemina essa informação, cria uma consciência na sociedade e, de novo, tanto empresas privadas como nos governantes ou na iniciativa pública, para que isso seja acelerado. Temos total capacidade, o Brasil pode ser uma grande potência da economia azul e o estado de Santa Catarina facilmente liderar esse movimento. É importante envolver a universidade também nesse processo, né? Os cientistas, as pesquisas, os laboratórios. Dessa forma, a gente cria cidades melhores. E falando de cidades, na sua definição, como você definiria uma cidade sustentável e inteligente? Bom, são vários os pontos, né? Mas uma cidade sustentável é aquela que, de maneira inteligente, pode tratar com os resíduos sólidos, dando apenas um exemplo, pode tratar com a poluição sonora, ou seja, como é que a gente transforma aquele ambiente em um ambiente mais sustentável, de tal maneira que, inclusive, a economia circular possa ser implementada de uma maneira bastante rápida, bastante acelerada e que atinja toda a população. Para mim, uma cidade inteligente é mais do que inteligente, criativa, inovadora, humana e sustentável. E qual é o principal desafio? Conscientização. Ou seja, temos que cada vez mais disseminar o conteúdo, disseminar o conhecimento, conscientizar não somente os governantes, Uhum. mas também a população, né? Eu venho de uma cidade como São Paulo, uma cidade grande, onde basta chover para que a gente veja todos os bueiros ocupados ou entupidos. Aqui também. É um problema do governo? Também, mas também tem a ver com a sociedade que joga o lixo na rua. Então a gente tem que conscientizar cada vez mais a sociedade para que cada um faça a sua parte e a gente viva num ambiente harmônico e sustentável. E eu acho que um dos intuitos dos eventos que tem surgido é isso, né? É levar para a população o que tem sido discutido em termos de ciência, inovação, tecnologia e colocar todo mundo no mesmo lugar para que a gente possa conversar e mudar as nossas cidades. Obrigada, Fernando, pela presença. Eu que É agradeço, sempre bom Samara. aprender e eu tenho certeza que no Summit nós vamos aprender muito mais com vocês sobre economia azul, sobre conectividade, sobre 5G. O evento vai ser no dia 24, 25 e 26 de junho no Centro-Sul, aqui em Florianópolis, e nós nos vemos lá. Até mais!